A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estou na minha casa, agradecido ao Senhor por esta oportunidade de mais uma vez podermos juntos com os irmãos que gostam dos meus vídeos falar do Senhor, falar da palavra do Senhor e se dedicar um pouco mais sobre o estudo da palavra do Senhor na limitação que o Senhor tem dado a cada um de nós, mas com muito amor, com muito zelo. Então eu fico muito feliz da parte do Senhor de me dar a oportunidade de, com dezenas de amigos e irmãos em Cristo, estudar mais um pouquinho da porção da palavra do Senhor e aprendermos juntos. Amém, irmãos? Hoje estou falando da minha casa, né? Geralmente eu faço os vídeos na igreja, no sábado à tarde, mas hoje é culto de Santa Ceia, a igreja está com os irmãos que vão fazer o trabalho de ministerial de levar a ceia para os irmãos às suas casas. Então essa tarde não tem como fazer o vídeo na igreja, então eu vou fazer em casa mesmo. Mas com a autorização do meu pastor José, que como sempre eu falo aqui, e também com a autorização do meu pastor Rogério, meu amigo em Cristo. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho, mais uma dissertação sobre circunstâncias análogas em diferentes pontos da história da humanidade e da Bíblia, o que nos dá ainda mais caráter de confiança como crente, como evangélico, a amar e confiar na Bíblia, porque se trata de situações no meio da sociedade, diferentes sociedades, em diferentes épocas, mas que o adversário usa sempre as mesmas estratégias para enganar, ludibriar e, se possível, enganar até os escolhidos de suas gerações contemporâneos, desses grandes homens de Deus, e nos dias atuais. Um grande historiador e primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, ele falava: eu não tenho tempo de fazer viagens internacionais para difundir o recém-Estado de Israel fundado, porque ele dizia: eu me dedico muito ao estudo dos povos antigos, pois com ele eu aprendo a não cometer os mesmos erros para o futuro. Ou seja, a sociedade, o Estado, o povo civil, os municípios, é um organismo vivo, é um sistema com culturas, com costumes, com práticas, com falas próprias, com objetivos próprios. E o adversário se manifesta no meio do povo para ludibriar, para enganar, para arrebatar do Senhor, para arrebatar do Evangelho aqueles que estão desapercebidos. Por isso a importância de entendermos a Bíblia no seu dia histórico, no seu contexto, e ter em mente que entre esses grandes homens usados pelo Senhor para nos servir de exemplo e para estudarmos e termos a Bíblia como está lá em Deuteronômio todos os dias da nossa vida, e ela não sair da nossa boca, e como diz Josué capítulo 1, todos os dias tê-la e lê-la, não se apartar desse livro, é para estudar e meditar. Então, aconteceu nos dias de Moisés, aconteceu nos dias de Paulo, no intervalo de 1480 anos, né, irmão? Pela cronologia de 1 Reis, fica claro que entre Moisés e Paulo, 1480 anos, né? Então, a estratégia não mudou. O adversário se infiltra no meio de um organismo saudável, criado por Deus, que é uma sociedade, para que o homem aprenda de si e de Deus, e enxerta as tuas setas malignas, fazendo desse organismo, que é a sociedade, produção do próprio Deus, criação do Deus Altíssimo, que é a família,
vivendo em sociedade que é para enxertar a idolatria, a imoralidade, a violência, doença, roubo e outras moléstias sociais mais, irmãos. Quando eu falo a imoralidade sexual, irmãos, é de gênero, de violência, essas loucuras, essas insanidades que estão como uma lepra na sociedade, tentando destruir os valores da família, da escola e até mesmo nas igrejas. Por isso a importância de meditarmos nessas duas circunstâncias, fazer um análogo com o Evangelho de Cristo nos seus dias e o que isso nos acrescenta. Como o Espírito Santo enxerta no nosso coração e na nossa mente esses ensinos. Falando, orando, lendo a Bíblia e nunca tirando este livro da nossa vida, da nossa casa, da nossa causa, meditando, orando e vivendo, praticando esse modo de vida, aprendendo com os antigos, como nossos antepassados, como os nossos heróis levantados por Deus. Dito isso, eu convido os irmãos para lerem comigo essas duas circunstâncias ao longo da história bíblica e o que nós aprendemos para viver hoje, essa tarde. Convido os irmãos para lerem comigo Êxodo capítulo 5. O contexto do capítulo 4, Moisés está voltando de Midian, encontra Arão, os dois se beijam e se abraçam e se ficam felizes entre si pelo reencontro. Moisés contextualiza Arão do que o Senhor falara a ele lá no deserto de Midian. Arão contextualiza Moisés dos sonhos que teve e da revelação do Senhor para encontrá-lo. Então fica claro e cheios de confiança. E Arão, presta atenção nesse termo, Arão insere Moisés na presença de Faraó, no seu trono. Na presença de Faraó, no trono de Faraó, equivale a um local de exposição pública e também um tribunal, porque eles poderiam sair dali mortos ou presos em um ambiente público e onde toda a sociedade, como organismo, teria acesso ao que foi dito, pois estava sendo falado ao Faraó em um ambiente público que se equivale a um tribunal. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Então, irmãos, os irmãos prestem atenção. O Faraó está dizendo aqui que esse Deus que criou os céus e a terra, os seres humanos, a vida, a condição para a vida, mantenedor da vida, criador do homem e dos valores morais do ar, da terra, da natureza e dos sentimentos e do modo correto de vida, porque quem fez é que sabe como melhor manter aquela circunstância. Quem criou foi o Deus, o homem foi Deus, então Deus sabe o que é melhor para o homem. Nesta circunstância, Faraó declara: eu conheço lá esse Deus, um Deus desconhecido, que nunca vi manifestar, nunca vi os teus feitos, nunca ouvi falar, nunca ouvi a sua voz. Ele está dizendo aqui: não conheço o Senhor, não deixo ir Israel, não deixo e não vai. Ou seja, irmãos, o Senhor, num gesto de misericórdia, manda Faraó, manda Moisés
ao encontro de Faraó para libertar o seu povo, para libertar um povo escravo, um povo sem cultura, um povo sem modos de vida, sem direitos de ir e de vir, sem direito de pensamento, sem direito a lazer, cultura, educação e propriedade, direito à vida, alimento. O povo que o Senhor escolheu 400 anos antes, através de Abraão, para ser o povo sacerdotal. Este conjunto de situações deixa claro que nem o povo escolhido conhecia o seu Deus, nem aqueles a quem o Senhor selecionou para ser povo sacerdotal e adorador de seu nome o conheciam, porque eles temeram no capítulo 4. E no capítulo 5, na parte B, eles vão ficar revoltados com Moisés, porque a partir daqui, Faraó então manda eles buscarem palha para fazer os tijolos com os barros. E o Faraó, num ato de teimosia, por desconhecer ao Senhor, aquele que desconhece o Senhor não só não obedece, como aborrece e afronta ao Senhor. Temos que ter o cuidado de conhecer ao Senhor. Não o Faraó, não o mundo, não as autoridades estipuladas pelo sistema. Devemos orar por eles, mas temer ao Senhor, que tem o poder da vida e da morte e criou os céus e a terra. E o Senhor então se apresenta a Faraó através da vida de Moisés. O Faraó diz que o Senhor Jeová é um Deus desconhecido e ele não conhece a tua voz e as tuas obras e as tuas manifestações. Por isso não vai deixar. Então o Senhor fala a Moisés: calma, foi eu quem endureci o coração de Faraó. Aí os irmãos conhecem a história. Começa o confronto. 10 pragas, que é a água e sangue, a praga das rãs, do piolho, das moscas. Depois vem as pestes, que são as úlceras, né, irmãos? Depois vem a maldição da água que vira sangue. Depois vem a praga dos gafanhotos e, finalmente, a morte dos primogênitos. Quando o Senhor manda essas 10 pragas, ele está confrontando diretamente os deuses a quem Faraó dizia conhecer e temer, que é Atom, que é Amon-Ra, que é Nut, que é Tote, que é Ejet, que é Sequemet, deusa do ar, né? Nut, Tote, já falei esses nomes, né, irmãos? Então, essas divindades se apresentam ao povo egípcio como autoridades sobre a água, sobre o ar, sobre a fertilidade, sobre o relacionamento, sobre o sol, sobre o universo, sobre o homem. Então, Faraó, que também se diz uma divindade cheia de poder e autoridade sobre as nações do Egito, confronta o Senhor confiando nos seus deuses e na sua crença. Lembra que eu disse que a sociedade é um organismo vivo? Quando nós evangélicos entendemos isso, nós não confrontamos o outro ser humano, porque isso é afronta e você não vai conseguir fazer um bom evangelho. Mas o sistema em que difundiu nele a crença de que é possível salvação fora do Senhor Jesus, isso você deve confrontar e apresentar o Senhor como Deus forte, como mão forte, que tira o teu povo da escravidão e liberta o homem do pecado e da servidão social, levando para um reino de paz, para um reino de glória, onde ele será o Rei eterno e o Deus eterno, onde o seu jugo é leve e suave. Então, Moisés adentra na presença de Faraó e Faraó declara: eu não conheço esse Deus desconhecido. Aqui no Egito ele não vale. O nosso organismo como sociedade egípcia, somos autossuficientes. Temos os nossos valores, nossos costumes, nossa língua, nossa maneira de viver, de imoralidade, porque
Sequemete, Nut, Tote, Atom, Amon-Ra, Nefertiti, são espíritos malignos que Ezequiel 28 vai declarar que foram expulsos da convivência do céu e não se achou lugar para eles na presença de Deus. Com o pecado de Adão, eles adentram nesse organismo saudável que é a família humana, que é a vida humana, que é a sociedade humana, enxertando imoralidade. As festas pagãs, a Nefertiti, a Atom, a Amon-Ra, a Sequemete, a Tote, a Nut, eram abarrotadas de bebida alcoólica, de narcóticos de suas épocas, orgia sexual, violência, sacrifício humano, sangue. E isso gerava na sociedade, tira os valores para o dia a dia do homem temer a Deus, do homem temer a sua consciência, deixando o homem mais violento, porque lá nos seus cultos, semanalmente, ele mata, ele estupra, ele pratica todo o ato de violência contra o seu semelhante, ele tira a humanidade do outro como escravo, como escrava, e isso vai cauterizando o subconsciente do cidadão, e ele começa a praticar essas perversidades no seu dia a dia, nos atos mais simplórios, como se alimentar na mesa, como tratar a esposa, como tratar o esposo, como tratar o vizinho, como tratar o relacionamento do casal, como se comportar na presença de Deus. Isso vai gerando violência social, pobreza, idolatria, miséria, doença, úlceras na alma, misérias no espírito, na alma, adoecendo o espírito, trazendo cada vez mais separação de Deus para com o homem, tornando aquela sociedade, aquele organismo social repulsivo aos olhos do Senhor. E o Senhor diz em mais de uma circunstância da Bíblia que o fedor desses organismos sociais, quando chega nesse ponto, fede nas suas narinas. E o Senhor consome sociedades no seu furor, porque ele declara isso na Bíblia. Lembrando, irmãos, que eu estou falando sobre uma dissertação. Então eu falo, depois os irmãos conferem na Bíblia, isso que eu estou dizendo sobre as narinas, o organismo vivo como sociedade, feder no nariz do Senhor. Mas voltando ao contexto de Moisés. Então Moisés adentra no vale de pecadores, confronta um ambiente hostil, um sistema hostil, um mundo hostil, um organismo social hostil, onde está a putrefação do pecado, confronta as divindades locais, porque era assim que o adversário agia nesses dias. Lembra que eu disse que o evangelho é pregado por Moisés, depois nós vamos falar de um outro grande homem na Bíblia com esse mesmo análogo, 1480 anos para frente, e as táticas do adversário não mudam. Ele também usa a geografia da época, a história da época, a cultura da época, e nós temos que ter essa inteligência de saber em que época que nós estamos vivendo para estarmos na presença do Senhor são, sadio, longe de idolatria, longe de imoralidade, longe de violência, longe de rebeldia. Então, o Senhor Jeová usa a pessoa de Moisés para entrar nesse organismo em decomposição social e espiritual, confronta suas divindades, que representa a divindade que é da água, do ar, da saúde, que é as úlceras, da chuva, sobre o sol, e se declara Senhor de todas as coisas a este povo, e liberta um povo cativo com mão forte, mantendo a sanidade do povo de Israel e mostrando para esse povo que o Deus desconhecido é o Senhor Jeová e que se faz conhecido através de mãos fortes, é poderoso, é glorioso, não abandona os seus, não tem adversário, não perde batalha, estrategista de guerra, líder de todas as nações, inclusive das que se consideram independentes. Ele é Senhor como justiça.
Esse é o seu Deus, que é aquele que se acha independente e melhor do que você, então ele se manifesta como Deus de justiça a seu favor, a sua causa, a sua família. Essa é uma das características e personalidade do Senhor. Deus de justiça. Se você não o aceita por Deus de amor, Deus de salvação e ressurreição, então ele se apresenta como Deus de justiça e faz justiça por aqueles que o temem. Nesse contexto era o povo de Israel. E o contexto, os irmãos sabem, a libertação do povo de Israel e vai fazer a adoração. E na segunda geração de israelita, o Senhor os insere na terra prometida, onde mana leite e mel. E então o Senhor começa a criar um novo sistema. E esse povo prospera enquanto se mantém na presença do Senhor, como está lá em Deuteronômio 29, né? 28 é os castigos, 29 é as bonanças. Lerem lá depois também. Deuteronômio 27, 28 e 29. Mais 28 e 29. Amém? Então aqui ficou claro o contexto da pregação, confronto e resultado da pregação de Moisés. O que houve ali foi uma pregação do nome do Senhor. Porque quando Moisés chega no Egito, Faraó declara que não conhece ao Senhor e não ouviu a sua voz e não deixa ir. Depois de alguns dias, o Senhor confrontando cada divindade que ele disse conhecer, o Senhor os humilha, os derrota, os põe por terra, dá vitória ao seu povo, dá vitória a Moisés, dá vitória a Arão. O povo vai fazer a adoração, então Faraó declara: saia daqui com esse povo e com esse Deus, porque nós não podemos com ele. É um Deus poderoso. Legal, né, irmãos? Houve a pregação do evangelho nessa cidade. O Senhor libertou um povo, houve libertação. O resultado dessa pregação foi a libertação do povo. E o nome do Senhor foi conhecido entre as nações. E o Senhor venceu. E nós aprendemos isso hoje, essa tarde, como resultado dessa pregação maravilhosa. Porque Moisés, instruído pelo Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, adentrou num ambiente hostil, num organismo em putrefação espiritual e libertou um povo. Libertou almas ao Senhor. No último dia, conheceremos muitos irmãos destes dias e seremos felizes com eles. Mas como sempre, irmão, o inimigo não cansa e não descansa. Passou 1480 anos de história. Esse organismo na qual Moisés fundou e depois Josué e os juízes, depois a monarquia através de Salomão, Saul, Davi, Abias, Jeroboão, Roboão, não nessa sequência, tá? A sequência seria Saul, Davi, Salomão, Roboão, Abias e por aí vai. Então, essa sociedade também começou a querer esquecer os grandes feitos do Senhor. E o adversário se insere como idolatria, como pecado, como mentira, como fome, como peste, como violência, como inveja. Tudo isso são deuses do Egito querendo fazer mal ao organismo vivo, que é a família humana do Senhor. Mas o Senhor então levanta uma circunstância semelhante, irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos agora, para contextualizar, para fazer um análogo da situação ao longo dos séculos, em Atos 17. Isso aqui, irmãos, é para aprendermos com a Bíblia, aprendermos com os heróis da Bíblia, aprendermos com contextos sociais da Bíblia e sermos pessoas, seres humanos de valores na presença do Senhor. Tá? Isso aqui não é uma pregação, porque eu não sou pregador, gostaria de sê-lo. Mas o Senhor até aqui tem dado para nós a capacidade de dissertação e aprender com os irmãos, amém? Então vamos lá, Atos 17. Paulo em Atenas, Atos 17, capítulo 12.
Para contextualizar aqui, irmãos, Paulo, no capítulo 17, chega em Tessalônica, ao povo da Tessália. Começa a fazer uma pregação do evangelho e começa a se sobressair, porque é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem cheio de conhecimento, um homem de oração, um homem que estudou a Bíblia e tem o livro da Bíblia, tem a Bíblia como livro de cabeceira, que não se aparta dele. Porque Paulo, como já disse em outros livros, foi fariseu, Benjamim, foi Talmudim de Gamaliel, depois se formou como fariseu, ou seja, douto em cultura judaica. Quando se converte ao evangelho, lá em Gálatas, lá no capítulo 1, acho 18 em diante, o capítulo 1, a parte B ou C, ele diz que foi para a Arábia, ficou pregando 10 anos na Arábia, ficou 3 anos em Tarso, e depois volta, fica 1 ano pregando, ouvindo Barnabé pregar. Então, depois de 14 anos de sua conversão, é que Paulo vai fazer a sua pregação. Ou seja, Paulo não se apartava da Bíblia Sagrada para ver se aquelas coisas eram assim mesmo, e aprendeu. Depois de convertido, ele ficou 14 anos, né? Foi para a Arábia, depois foi para Tarso e depois ficou 1 ano pregando com Barnabé. 14 anos para Paulo começar o ministério dele, orando, lendo, meditando e pesquisando a Bíblia e aprendendo do Senhor, recebendo do Senhor conhecimento através da Bíblia e do Espírito Santo. Amém? Então ele vai para Tessália pregar, está pregando em Tessalônica e ele começa então a se sobressair sobre os judeus da época que estavam na Tessalônica. Movidos de inveja e ódio, eles expulsam Paulo. Paulo vai para Bereia, começa a pregar em Bereia. A Bíblia diz que os varões de Bereia foram mais nobres. Paulo pregava, eles catavam a Bíblia, como nós estamos fazendo essa tarde. Opa, é isso mesmo, Cristo é o Senhor. Jesus Cristo morreu para nos salvar. O sangue de Jesus tem poder para nos restaurar a presença do Senhor Jeová. O homem está em pecado, nós estávamos no pecado e Cristo nos liberta. Os irmãos de Tessalônica veio para Bereia, começou a fazer intriga, então os irmãos de Bereia manda Paulo para Atenas. Movido pelo Espírito Santo, Paulo chega em Atenas, olha o que acontece, irmãos. E enquanto Atos 17, capítulo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava quem? Timóteo vindo de Bereia, porque ele saiu correndo. Os irmãos de Tessalônica fez intriga lá, ele saiu correndo. Então ele está em Atenas esperando Timóteo, Silas e Timóteo. Aí, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros diziam: parece que é pregador de deuses estranhos. Porque lhes anunciava a Jesus a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber essas novas doutrinas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, também achei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse pós que vós honrais, sem conhecer, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Vocês viram quanta analogia, irmãos? Faraó não conhecia e disse ao Deus desconhecido. Este povo, como sociedade, como organismo, se organizou e tinham centenas de deuses novamente. Deus do vinho, Deus do ar, Deus do sol, Deus dos deuses, Deus da sexualidade. E tudo esses deuses, irmãos, Hermes,
Afrodite, Eris, Poseidon, Hermes e outros mais, irmãos, aqueles centenas de deuses gregos, representam o que, irmão? Os mesmos lá do Egito. Deus do fogo, Deus do vinho, que é Baco, né? Baco, Dionísio, no caso aqui dos atenienses, Deus da sexualidade, Deus da fertilidade, Deus da chuva. Ou seja, aqueles mesmos espíritos rebeldes, expelidos da presença do Senhor, que fez contenda no céu e não se achou lugar para eles. Depois não se achou lugar para eles no Egito e o Senhor fez um rebuliço lá e salvou um povo cativo. Agora estava aqui escravizando outro povo. Vocês viram? Não cansa e não descansa. Está sempre se inserindo na sociedade como idolatria, como inveja, como imoralidade. Quando eu falo imoralidade, irmãos, esses costumes nojentos que estão se assemelhando, que gera essas festas nojentas de orgia, onde gera, por exemplo, o carnaval, irmãos, uma festa nojenta, onde a imoralidade gera doença sexual, gravidez indesejada, casamentos são desfeitos, violência nas estradas, custos governamentais, a violência através da bebida, irmãos, que é esse Deus Baco, que gera homicídio de um homem embriagado para com o outro, de um marido para com a tua esposa, de uma esposa para com o teu marido, gerando morte, violência, separação e, novamente, gasto governamental. E o pior de tudo, irmãos, a imoralidade, a idolatria contra o Senhor. Quando esses espíritos malignos se inserem num organismo vivo, num sistema, esse sistema se torna hostil à pessoa do Senhor. Porque o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que o mundo é inimigo daqueles que amam a Deus. Porque aquele que ama a Deus é marido de uma mulher só, como está escrito em 1 Timóteo. É um bom pai, homens de princípio e mulheres de princípio, não dado ao vinho, não beberrão, não violento, não praticante de atrocidades contra autoridades, um perseguidor da lei para viver em paz consigo, com a família e com a sociedade. Esse tipo de valores cristãos que o Evangelho produz num organismo social, onde eu e você deve adentrar, como Paulo está fazendo aqui e como Moisés fez, que gera resultado, todas essas circunstâncias são mudadas. Há um movimento contrário, por isso o mundo odeia você ou eu e luta contra o Evangelho através de políticas públicas, através das crianças na escola. Devemos ensinar em casa, devemos ensinar ao vizinho, ao filho do vizinho, ao amigo, ao parente das indústrias que a gente trabalha, nas escolas que a gente frequenta. Como? Com exemplos, irmãos. Porque o Senhor confrontou até o sistema religioso, o Senhor Jesus. Então, o ser humano não confia na religião. Nós praticamos a religião evangélica como modo de vida, onde, como grupo, temos paz com Cristo e adoramos ao Senhor. Mas ide pregar o evangelho, as boas novas da salvação. O Senhor Jesus confrontou o mundo. Moisés confrontou o mundo através de uma região, um ambiente. Paulo, agora que nós vamos falar, adentra na presença dos varões atenienses vindo da Tessalônica, vindo de Bereia, chega em Atenas, o seu coração se contrai, e o Espírito Santo o incomoda, e ele, no ato de compaixão por aquele povo, entra em confronto com os judeus e os epicureus e os estoicos. Epicureus, irmãos, muitos séculos antes, um filósofo, Epicuro, fundou essa filosofia onde são materialistas, onde eles não devem temer um Deus poderoso, não devem temer a morte.
viver os prazeres da carne moderadamente, mas viver, ou seja, o homem não deve se privar de nada, porque tudo é lícito. E se quando o homem está vivo, não há perigo da morte, porque ele está vivo. E quando morte, então já não é mais necessário, porque a vida já se foi e ele está morto. Essa é a visão da filosofia dos epicureus, que Paulo tinha que confrontar. Olha que situação. Já os estoicos, irmãos, houve um homem por nome de Zenão. Esse Zenão era contrário à filosofia de Epicureus. O homem devia se privar dos prazeres da carne e viver de maneira razoavelmente naturalista, em harmonia com a natureza, se privando dos prazeres. Por quê? Porque isso trazia contraste com a vida que poderia vir, entendeu, do futuro. Então, essas filosofias se contrariavam em choque dentro da sociedade grega, e os irmãos lerem com cuidado, aí que tem que ler com cuidado, irmãos, ó. Pois todos os 21, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam. Os nativos da Grécia, na região do Mar Egeu, nativos da Grécia, não eram escravos. Roma tinha um certo respeito por gregos. Quando gregos eram feitos no ambiente das cidades escravizadas ou colonizadas por Roma, geralmente eram escravos domésticos no comércio ou dentro da casa para fazer. Eles consideravam os gregos cultos, letrados, então não mandava para plantações ou para minas, serviços braçais. Quando escravizava grego, porque gregos gozavam de um certo conforto no mundo romano. Então, se os gregos de Atenas ficavam o dia inteiro fazendo conversações sobre filosofias de Epicureu e Zenão, alguém tinha que trabalhar. Escravos de todo o mundo mediterrâneo e nações colonizadas por Roma. Ou seja, era um ambiente, assim como nos dias de Moisés, de escravidão, onde o escravo era destituído da sua humanidade, da sua língua, dos seus valores, do seu direito de ir e vir, do seu direito a livre pensamento, manifestação, religião e propriedade, dos mesmos jeitos dos dias de Moisés. Aqui não fala de escravidão de um povo, mas nações inteiras estavam sendo colonizadas e escravizadas. Quando você lê com cuidado, você tem essa percepção, porque os atenienses, como privilegiados de Roma, estavam o dia inteiro conversando. Os cativos escravos do mundo mediterrâneo, de todas as nações escravizadas e colonizadas por Roma, faziam o serviço. Era um ambiente terrível para se estar, para se viver. Era uma época difícil. Não queira estar nos dias de Paulo. Mas Paulo, comovido de compaixão, tanto pelo escravo e essa circunstância, quanto pelos atenienses. Ele não viu condição diferente. Ele amou a todos no Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo nos toca, nós amamos a todos igualmente. Você está vendo o que está acontecendo hoje no Brasil? Ideologia colocando pobre e rico, esquerda, direita, preto, branco, hétero contra homo, crente contra católico, cristão contra ateu. É a mesma tática. Tem que amar todos. Tem que pregar a Cristo, ao evangelho de salvação. Moisés pregou para todos. Moisés pregava para Faraó, mas num ato de misericórdia para os egípcios, para não vir as pragas. Eles estavam escravizados pelos espíritos demoníacos das pessoas de deuses. E nesta confrontação contra o Senhor, todos pagaram, todos sofriam. Quando o ser humano, como organismo social, Estado, se levanta contra o Senhor, toda a nação perece.
E temos que ter compaixão pela nação. Por isso o Senhor fala: orai pelas autoridades para que tereis uma vida sossegada. Devemos orar por todos. Como cristão em Cristo, você tem que amar todos, ler a Bíblia, meditar, orar, pesquisar, vivê-la, trazer para o seu modo de vida e propagar o evangelho que traz paz entre as nações, em qualquer contexto, em qualquer cultura, em qualquer época, porque o Senhor Jesus é vida e vida com abundância. Basta ler e meditar e pedir ao Senhor. Eu faço isso individualmente, não tenho habilidade oral de fazer no público, mas eu faço isso com meus amigos, com meus companheiros, quando há liberalidade da parte deles e aqui nos meus vídeos. E enquanto eu puder, eu vou fazer. Mas vocês estão percebendo, irmãos, como é importante meditar e entender que o adversário não é tudo isso, é sempre as mesmas práticas. E hoje não estamos diferentes, não somos melhores do que estas duas gerações. A diferença é que não tem Moisés e não tem Paulo. Mas o Senhor Jesus levantou você e levantou a mim. E nós já vamos entender isso também. Então Paulo chega em Atenas, comovido de íntima compaixão por todos naquele ambiente, naquele organismo, em putrefação também pelo pecado, putrefação material de escravidão, de idolatria, imoralidade, porque as festas sociais, as festas cívicas do povo grego eram ainda piores do que as dos egípcios, em termos de orgia, em termos de imoralidade, em termos de sacrifício humano, em termos de idolatria contra as leis do Senhor, fazendo o ser humano um ser nojento, repulsivo aos olhos do Espírito Santo e do Senhor. E Paulo fala: varões atenienses, como sei que são supersticiosos, assim como o faraó era supersticioso, assim como Jambres e Rames, que eram as duas vertentes de feitiçaria, aqui tinha epicureus e estoicos. Você viu que o adversário também tem esse paralelo? Na pessoa do faraó e na pessoa de Atenas. Eles levam Paulo no Areópago. Moisés foi levado na presença de Faraó, que equivale ao tribunal e o ambiente público. Quando eles levam Paulo no Areópago para dizer a nova doutrina, equivale também a um tribunal, irmão. Porque conforme eles não gostassem, era apedrejado, era espancado. E era no local público, onde todos tinham acesso, no mesmo circunstância que Moisés. Moisés estava na presença de Faraó, num ambiente de tribunal, que equivale a tribunal, onde poderia sair morto, e público, onde todos tinham acesso. Paulo foi colocado no Areópago, um ambiente que equivale ao tribunal, pois ele saía da pedrada, espancado, morto, e público, pregando a sua nova doutrina. Paulo era muito inteligente. Ele começa usando a filosofia grega de Epicureu e de Zenão, apresentando o Senhor Jesus como um novo Deus, único Deus que criou os céus e a terra, como eles conheciam, que havia deuses que criavam os céus e a terra, mas era esse Deus desconhecido que criou os céus e a terra, que o homem estava caído abaixo de Deus, como eles também acreditavam, mas tinha solução, porque Deus, como os gregos acreditavam, se fez carne, como João ensinou, e se fez carne e habitou entre nós, e venceu o sistema, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo natural do Zenão, o mundo espiritual não acreditado pelos epicureus, e criou valores morais e sociais superiores à filosofia de Epicureu e de Zenão. E era perfeito, e todos aqueles que nele crê eram aceitos. Egípcio, hebreu, grego, romano
escravo, liberto. Por isso que ele vai ensinar lá em Coríntios como fazer a Santa Ceia. Aí muitos creram. Quando a Bíblia fala muitos, é muitos. Eu e você, o mundo ocidental. Mas nesses dias, Damares, a Bíblia declara que se converteu. E houve uma revolução no pensamento deste povo. Não chegou até nós uma carta aos atenienses. Não sei se houve. Mas existem muitas cartas aos povos helenos do mar Egeu, né? Corinto, Gálatas, Éfeso, né? Colossenses, Tessalônica. E o Senhor manifestou o seu nome. Quando Paulo sai dali preso, mais tarde, o Senhor já não é mais um Deus desconhecido, já não havia mais um altar ao Deus desconhecido. O Senhor venceu aquele modo de vida pecaminoso e o mundo ocidental, até nos dias de hoje, diz que é um mundo cristão. O inimigo se levanta para cair. E eu e você é produto da manifestação do Espírito Santo na vida destas cidades, como pregoeiro da justiça, porque o maior pregoeiro é o Espírito Santo, que comove os nossos corações e nos faz enxergar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há mais deuses, nem grego, nem egípcio. O mundo não está mais dividido em eras e tempos. A família se tornou humana em Cristo. Todos fomos enxertados no Senhor através da vida de Abraão. Em Abraão somos uma única família. O Senhor nos resgatou. Em 1 João ele diz que somos feitos filhos de Deus. Se o Senhor é nosso Pai, aquele que nele crê, como Paulo ensinou, é filho de Deus, de uma família. Nesse contexto, sabemos que ainda há muita idolatria, ainda há muita imoralidade, ainda há violência, ainda há gasto governamental e estatal sem precedentes na história humana. O Estado é pesado, é custoso, mas isso é no mundo espiritual, onde devemos militar, porque Paulo vai ensinar que não lutamos contra a carne, mas contra as forças e potestade do ar. E Daniel vai dizer que no mundo espiritual a batalha é contra o príncipe da Grécia e príncipe de Tiro. Ou seja, o inimigo se organiza como organismo no mundo espiritual para tentar destruir as famílias humanas como organismo social criado por Deus. Entendendo isso, eu e você, cheios do Espírito Santo como Paulo, que não se aparta da Bíblia, como está em Deuteronômio, e a temos todos os dias da nossa vida, e não se apartamos dela, como Josué nos ensina, sabemos disso. Então nós nos fortalecemos com a armadura da justiça ensinada aos Efésios, que é o capacete, que é a peitoral, que é a braçadeira, que é a espada, que é a oração, que é a meditação, que é o jejum, que é a oração. Adentramos num ambiente hostil, que é o mundo que se faz inimigo de Deus, como João nos ensina, e o vencemos. Como? Porque, irmãos, Moisés adentrou na presença de Faraó. Paulo adentrou em Atenas, na presença dos atenienses. Nessas duas circunstâncias, houve mudança de vida, houve confrontação, o nome do Senhor se fez presente e conhecido, houve restauração, houve salvação, houve mudança, as potestades e as forças malignas do ar foram vencidas nesses ambientes, e o Senhor Jesus, quando veio, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nos trazendo salvação a esse povo antigo, porque ele foi no inferno e tomou a chave do inferno e da morte, dando salvação para esse povo, os dias de Paulo e nos contemporâneos, porque Jesus, quando veio ao mundo, assim como Paulo e Moisés, que adentrou nesse ambiente hostil,
O Senhor Jesus saiu de tua glória, como ele fala em João, que o Senhor, no Evangelho de João, que o Senhor deu a ele todo o poder, toda a glória que ele tinha antes. Então ele foi despido da sua glória, adentrou na presença do mundo, através do nascimento de mulher, e fez a confrontação com o mundo. O mundo é inimigo de Deus, ele fala isso. O mundo, no momento, é inimigo de Deus. Quando o Senhor começa o seu ministério, assim como Moisés foi inserido na presença de Moisés, de Faraó, e Paulo de Atenas e dos varões atenienses, quando Jesus, com 30 anos, que faz o seu jejum, faz o seu preparo, o Espírito Santo, a Bíblia que diz isso, não sou eu, está nos evangelhos, o insere e Satanás o confronta no deserto, antes de qualquer ministério, antes de fazer um movimento de libertação na história humana, não como Paulo e como Moisés, que foi numa região e numa época, mas em todas as épocas, para todo o mundo, de todas as épocas, o Senhor é inserido na presença do adversário e é questionado e é tentado e vence e apresenta o nome do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não atentarás o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás. Ele vence o adversário e apresenta a Deus. O Senhor Jesus entra em confronto com a imoralidade da sua época. Ele entra em confronto com a religião, que trazia transtorno, caos, sofrimento, humilhação, vergonha, desprezo, ascensão e separação entre classes. E confronta o sistema religioso arcaico nas pessoas dos fariseus e dos saduceus, deixando claro que agora o homem de Deus, a mulher de Deus, o salvo, é aquele que tem o Senhor no seu coração e pratica as tuas palavras, as tuas justiças. E o templo do Senhor agora é o coração humano. Ele entra em poder contra as hostes espirituais da maldade, expulsando o demônio, como foi em vários casos do Evangelho. Por isso que eu disse para os irmãos depois pesquisarem o Evangelho, porque isso aqui é uma dissertação. Eu não vou ficar falando versículo e capítulo. Os irmãos conhecem melhor do que a Bíblia. Então o Senhor ouve a confrontação com espíritos rebeldes, e ele expeliu demônios de muitas pessoas, do gadareno, do garoto que era atormentado e se jogava no fogo e na água, com alta violência, né? Então o Senhor demonstrou autoridade e venceu o mundo espiritual. No mundo espiritual, o Senhor quebrou barreiras sociais de separação que hoje o inimigo insere através dessas divindades no passado e que hoje ainda com outros nomes. Então, hoje em dia estão querendo fazer igreja com sala VIP, igreja isso, igreja aquilo, doutrina disso. Não, o Senhor Jesus veio, confrontou a elite religiosa, chamou-os de hipócrita, disse que não as suas leis eram erradas, porque era a lei de Moisés. As práticas deles, eles falavam e não praticavam. As práticas sociais deles não condiziam com o evangelho que era pregado dos dias de Jesus. E Jesus confrontou essa hipocrisia religiosa. Vai na tua igreja, comunga com o teu pastor, com os teus irmãos, adorando o Senhor em espírito e verdade, com adoração genuína que agrada o Espírito Santo. Você é autossuficiente para saber disso, se você ler e pesquisar e meditar na Bíblia, orar e consagrar ao Senhor. E vai ter um monte de irmãos santos em Cristo lá, que quando dois se encontrar, a Bíblia fala que 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É isso, irmão, que eu estou falando. Então o Senhor confrontou o sistema religioso, o Senhor confrontou o mundo, o Senhor confrontou Satanás diretamente e venceu. O mundo espiritual organizado por esse maligno e venceu em dezenas de circunstâncias no Evangelho. O sistema imoral religioso ele venceu. As elites sociais que têm predominância sobre o Estado, que gera tristeza, sofrimento, fadiga, vergonha, miséria, ele venceu e confrontou essas elites dizendo que a riqueza delas era motivo de vergonha, e se não tomassem cuidado, da perdição das suas vidas eternas. Uma riqueza desmedida, ganhada de maneira inadequada, onde você gera fome no outro,
onde você gera tristeza e sofrimento no organismo da família humana e no estado social de bem-estar criado pelo próprio Deus, isso é pecado. E o Senhor confrontou essa situação e venceu. Porque ele vai falar que venceu o mundo no Evangelho de João. Tem de bom ônibus, porque eu venci o mundo e vocês vencerão também. Ou seja, vencer o mundo é vencer o inimigo de Deus, que é o mundo e esses sistemas podridão que dos dias de Moisés, dos dias de Paulo foi confrontado, e o Senhor dilacerou esse sistema de podridão, criando dois mundos. O mundo do pecado e o mundo com Cristo. Deixa o joio e o trigo crescer junto. Depois eu separo. Não é assim que está no Evangelho? Irmãos, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Filho do Altíssimo. Olha para o mundo, a circunstância, e vê se não está da mesma situação que Paulo e Moisés encontrou. Só que agora os deuses não têm mais nome. De Amon-Ra, de Zeus. Agora tem outras filosofias. Filosofias de gênero. Teologia disso, daquilo. Pecado já não é mais... Esse pecado não é mais pecado. Ó, vamos mudar essa palavra aqui da Bíblia porque já está em desuso. Essa lei aqui, ó, não serve mais para a sociedade civil contemporânea. Isso são deuses do mundo espiritual querendo trazer confusão e miséria e lascividade e pornografia e dilaceração do gênero humano, da família humana, do bem-estar social. Uma sociedade saudável para convívio é produtiva. Todos têm pleno emprego, todos têm pleno salário, todos têm renda, todos têm cultura, todos têm direito de ir e vir, livre pensamento, manifestação, direito à vida, lazer, direito ao trabalho, educação e propriedade. É isso que você está vendo? 90% das pessoas ao seu lado tem tudo isso? Se não tem, é porque o mundo jaz no maligno. E nós devemos apresentar o mundo que o Senhor venceu. Como que é esse mundo? É o mundo de bem-aventuranças, de Mateus 5. Bem-aventurados que choram, os que buscam, porque esses herdarão o reino de Deus. É desse reino que nós temos que pregar e viver. Esse mundo não serve para nós, não. E temos que resgatá-los, como Moisés fez, como Paulo fez e como o Senhor fez com toda a família humana e todo aquele que nele crê. E aquele que não pereça. Como? Eu e você, ouvindo a palavra do Senhor, como Moisés ouviu, ouvindo a palavra do Espírito Santo, como Paulo ouviu, adentrando no ambiente hostil, se colocando de frente do adversário, em ambiente público, onde todos possam ouvir a nossa voz e dizer: só o Senhor é Deus. Deus é o Senhor de todas as nações. E o seu Cristo, o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, é a ponte que liga o homem a Deus. Só nele há salvação. Só nele há livramento de pornografia, violência, fome, miséria, tristeza, falsa religiosidade, hipocrisia religiosa, mentira, fadiga, miséria, tristeza, sofrimento na tua casa, no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade, e você propaga isso aos seus. Essa é a palavra do Senhor, uma palavra que traz confronto com o mundo, confronto com as elites miserável e pecaminosa, confronto contra as hostes do adversário, causa impacto e muda o aspecto social de onde você pregou, de onde você vivenciou. Isso é o Evangelho de Cristo. E Paulo disse que se não for essa pregação, não é de Deus. A palavra de Deus tem que trazer mudança e trazer paz e conforto. Irmãos, como eu disse no início, não é uma pregação, não sei pregar, é uma dissertação. Ou seja, com argumentos bíblicos, textos bíblicos, eu trago uma maneira de pensar, uma maneira de ver a Bíblia, e você em Cristo Jesus. Peça sabedoria ao Espírito Santo
e que o Senhor transforme estas palavras em uma pregação para você e você dê sequência nisso que o seu irmão Kleber fala. Porque eu sou só uma coisinha de nada, irmãos. Gostaria de ter uma capacidade oral, um conhecimento teológico maior. Mas o que o Espírito Santo me revela é isso. O que o Espírito Santo me deu foi isso. Mas quando ele atingir o teu coração e o teu intelecto e você orar e entender diferente, vai propagando. Fique à vontade. É essa a minha proposta. É agradar ao Senhor. O do que ele me deu, eu mando para frente. Quando chegar no teu coração, ele transforma e manda para frente. Assim eu e você ganhamos mais um. E nós vamos tirando almas da escravidão do Egito, almas da escravidão de Atenas, do mundo, do organismo de podridão espiritual, trazendo consciência e pensamento cristão, evangélico que agrada ao Senhor, gerando mudança. Que o Senhor Jesus fale melhor no seu coração. Que o Senhor Jesus traga graça, paz e sabedoria para o teu lar. Que a sua casa seja um organismo espiritual fervoroso, saudável na pessoa do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo faça morada no teu coração. Que o teu coração e a tua alma e o teu espírito seja um organismo saudável para convívio e morada do Espírito Santo. Que o Espírito Santo cure a tua alma, a tua casa, a tua família. Isso é o que eu desejo de todo o meu coração para você. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Orem por mim. Continuem orando por mim. Peçam por mim. Tenham misericórdia e compaixão da minha vida nas suas orações, porque eu sou um simples necessitado. Sem as suas orações, não há vitória na minha vida. Sem a minha oração, creio que fica um pouquinho mais difícil para nós caminhar. Então você ora por mim, eu oro para você, e a vitória vem nos acompanhando coletivamente, como um organismo saudável, como a sociedade cristã, como a sociedade filhos do Deus Altíssimo, todos juntos, inseridos na mesma árvore, da família de Abraão, como irmãos, porque é assim que eu te vejo, meu irmão em Cristo, que ora por mim e me abençoa. Amém.